Ó meu Pai querido, é uma honra estar aqui. Te servir é um presente, é uma dádiva. Muito obrigada. Ver essas pessoas determinadas, focadas, guerreiras. Uma noite fria, mas tudo é escolha. Tudo é uma questão de escolha, que é uma questão de fé. É uma guerra de fé. No que vamos crer. Sujeita a Deus, resista o mal. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por essa noite, obrigada por essa oportunidade, obrigada por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Obrigada pela vida, pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Obrigada por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Muito obrigada. É uma honra andar dos seus caminhos. Nós sabemos quem o Senhor é. Nós te conhecemos. E não podemos viver sem a tua presença. Eu tenho a alegria de poder gastar e desgastar a minha vida na tua presença e de poder estar aqui. É sempre uma honra, é um prazer. Vejo as pessoas se autodestruindo com escolhas tão estúpidas. Mas tudo que nós fazemos para o Senhor, ninguém pode tirar de nós. Não pode ser tirado de nós. E isso é tão forte saber disso, Senhor. É tão forte saber que cada esforço, cada entrega, ninguém pode arrancar de nós o que é feito para o Senhor. Passa do teu sangue sobre nós, sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma, espírito. Passa do teu sangue sobre a igreja, o nosso ministério, o nosso povo em todo lugar. Visita templos, líderes. O nosso povo visita com força, com graça. Eu repreendo todas as obras do mal. Setas demoníacas. Todas as forças demoníacas que se levantam contra nós, contra a igreja, o ministério, as nossas vidas. Eu quebro em nome de Jesus toda seta demoníaca, toda atuação demoníaca, toda a força do inferno contra nós. Laços e armadilhas eu quebro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus nos garante a vitória. Há poder no sangue de Jesus. Eu consagro tudo ao Senhor. Eu consagro essa reunião, esse trabalho, eu consagro tudo ao Senhor. E tomo posse de uma noite poderosa de transformação para todos nós, porque a começar por mim, eu não quero sair da mesma maneira, no mesmo nível, mas eu quero entender hoje coisas que eu ainda não tinha entendido e eu quero crescer. Eu quero crescer, Senhor, porque a Tua palavra nos orienta a isso. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então eu quero crescer e quero ver o Seu povo crescendo, a igreja crescendo, o nosso povo crescendo. Eu peço a Tua bênção, fala conosco. Acampa os Teus anjos aqui, toma a nossa vida com grande poder. Que possamos Te conhecer de uma maneira que ainda não conhecemos, mais profundamente. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. E toda língua que se levantar em juízo Tu a condenarás. Nos cubra com Teu sangue e põe anjos ao nosso redor. Assuma o controle desse trabalho e se manifesta com grande poder. Eu confio no Senhor, na unção que vem do alto. Eu confio totalmente na Tua presença, Espírito Santo. E ela que faz toda a diferença e nós te amamos.
Eu entrego tudo nas tuas mãos, com essa certeza que nada vai ficar da mesma maneira. Eu creio. Eu creio em mudanças. Eu creio em mudanças hoje, agora. Eu creio em mudanças. Muito obrigada, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2020. Em Deus faremos proezas e Ele pisará os nossos inimigos. Diga eu creio nisso. Amém. Sentem-se por gentileza. Graças a Deus. Muito bom. Falem comigo. A mudança é uma porta que só abre do lado de dentro. Mudança é uma porta que só abre do lado de dentro. Ninguém pode mudar ninguém. A pessoa só muda se ela tomar a decisão de fazer o que nós cantamos aqui, o que eu acabei de falar. É a verdade do Getsemane, é a lição do Getsemane. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. É a lição do Getsemane. É uma decisão. Nós vamos rodar e vamos cair na escolha, na decisão. Nós decidimos o nosso estilo de vida. Nós decidimos absolutamente tudo, porque Deus nos deu, arriscou e nos deu o livre-arbítrio. Exatamente porque Ele não quer robôs, porque Ele quer pessoas que pensam, pessoas que decidam. Por isso, Ele nos fez o único ser que foi feito à imagem e semelhança do Senhor, é o homem, o ser humano. E o Senhor deu a nós o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Tanto que Ele fala, eu coloquei o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte, escolham, pois. E aí Ele dá o conselho, escolham, pois, a vida para que vocês e seus filhos vivam. Porque os filhos, porque toda escolha que eu faço afeta quem está ao meu redor, afeta os meus descendentes, inevitavelmente. Toda escolha que você tomar, o que você decidir, não vai só afetar a sua vida. Vai afetar quem está ao seu redor, vai afetar os seus descendentes. Então, aquela ideia de que eu sou assim, vou morrer assim, não tem jeito para mim, eu não consigo mudar, eu tenho que aceitar. Né? Por exemplo, essa visão de que eu tenho que aceitar as coisas são o que são. É assim. E não há o que fazer, eu apenas me submeto. É uma visão hindu. Não tem nada a ver com o cristianismo. Absolutamente. Eu escolho. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade.
Que a sua vontade prevaleça. É difícil? É doloroso? Todavia, ainda que seja muito difícil, eu continuo querendo a sua vontade para mim. Ainda que doa, eu prefiro a dor que vem do Senhor do que o prazer que vem do mal. Eu quero o Senhor. Eu quero saber o que o Senhor pensa. Eu quero a sua vontade. Eu quero ser guiada pelo Senhor. Ele nos deu livre arbítrio. E Ele colocou diante de nós todas as possibilidades. Tem a porta larga, tem a porta estreita, tem o caminho, tem luz e trevas, tem o caminho da verdade e o do engano. E nós temos conselhos, não se engane, não se deixe enganar. Nós temos emoções. E o Senhor nos fez com emoções. Nós temos uma alma vivente. Nós temos a capacidade de pensar, né, de sentir, nós temos sentimentos, nós temos as nossas emoções, nós temos a vontade, que é a faculdade da alma mais forte, capaz de alterar até a nossa consciência. A vontade, ela é tão forte que ela é capaz de alterar a consciência de uma pessoa. E, por conta da vontade, a pessoa quer tanto uma coisa que ela se convence, até ela é capaz de botar Deus numa coisa que Deus nunca esteve e jamais poderia estar. A vontade. E aí, por conta da vontade, as pessoas traem a consciência, passam por cima da consciência, se vendem, negam tudo o que é certo, tudo o que é correto, por conta da vontade. Elas são capazes de passar por cima de tudo, tudo que é justo, certo, correto, honesto, saudável, elas são capazes de passar, por conta da vontade. Mas Deus me deu poder para controlar. Se uma pessoa disser assim, eu não consigo, não é verdade. Eu disse há alguns domingos, vou repetir, e quando uma pessoa diz que ela não consegue de jeito nenhum fazer uma coisa, superar uma coisa, é porque tem muito orgulho lá. Porque o humilde tem graça. O humilde tem graça para fazer o que for preciso fazer. Tem favor. Então, a pessoa diz assim, não, isso eu não consigo. É porque tem muito orgulho lá. Porque eu posso fazer o que for preciso fazer. Se eu decidir que eu vou fazer, eu vou fazer. Eu tenho todo o favor de Deus necessário para fazer muito bem o que Deus me pede para fazer, o que a palavra de Deus me orienta a fazer. Eu tenho. Deus nos dá condições para que essas mudanças aconteçam. Mas Ele não vai interferir na minha vontade se Ele já me deu
o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, a livre escolha. Ele quer que eu decida. E fé, não, fé viva, a fé não é viva se, por exemplo, não tem sacrifício. E eu provo a minha fé exatamente com obediência, uma obediência prática. E a obediência é a maior prova de coragem na prática. Você quer uma prova de coragem ali? Você quer ver uma pessoa corajosa? É aquela que obedece. Obedece a tudo que ela sabe que ela precisa, passando por cima de tudo, de vontade, de sentimentos, de opiniões. E ela vai lá. Ela fica com o que é certo. Está cada vez mais raro encontrar esses corajosos que provam a sua coragem na prática através da obediência. Está cada vez mais raro. Uma pessoa pode vir para Cristo e passar uma vida sendo a mesma pessoa. Nada mudar, nada afetar o seu modo de pensar, o seu modo de viver. Não mudar o seu estilo de vida. E ela não vou nem dizer conformar, porque muitas vezes essa expressão nem está certa. Ela vive, vai vivendo de uma maneira completamente contraditória, né? Basta para ela se sente confortável se as pessoas acreditarem na sua sinceridade de fé, na sua fé. Se as pessoas olharem e acreditarem que ela tem uma fé sincera, para ela é o suficiente. E é onde muitas vezes uma pessoa, ela se preocupa tanto com isso, que ela vai colocar uma força fenomenal para convencer o mundo, mas permanecer com a mesma mentalidade, com o mesmo coração, sendo a mesma pessoa lá dentro. E ela cai no grupo dos hipócritas que Jesus abominou tanto. Quando nós lemos aqui em Josué 1, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão. Já falei diversas vezes, não vou gastar muito tempo aqui. Precisava Deus falar que Moisés estava morto, se todo mundo sabia que estava? Mas é uma maneira do Senhor dizer, findou aquele tempo, agora é com você. Agora é você. Você está no comando. Agora, você e todo o povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Agora, vocês são responsáveis pelo que vai acontecer daqui para frente, responsáveis por se prepararem para essa travessia, para essa mudança de tempo. Como
como prometi, aí o Senhor vai relembrando as promessas, como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. A promessa que eu fiz para Moisés, continua de pé. É a mesma para você, Josué. E eu amo isso porque não importa o tempo. O que o Senhor prometeu continua de pé se a pessoa crer. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Era muita terra. O Senhor já colocou assim, porque ele diz, o território é grande. Ele já estabeleceu também o território, mas também deixou bem claro, qualquer limitação não tem a ver comigo, tem a ver com o coração de vocês. Porque muitas vezes a limitação que a pessoa apresenta não tem nada a ver com Deus, mas tudo a ver com o coração dela. A limitação está dentro do coração dela, não tem nada a ver com Deus, não está em Deus. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Agora vamos lá. Responsabilidade, Josué, é sua, de ser forte e corajoso. Essa responsabilidade é sua, é uma escolha sua. Porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Você vai conduzir esse povo para um território de desafios. E você tem que decidir, escolher. Você tem que assumir a responsabilidade pelas suas emoções. Não seja covarde. Não seja fraco. Somente seja forte e muito corajoso. Olha só, somente. E ele continua. O 7 é muito importante. Somente seja forte e muito corajoso. Porque isso é de minha responsabilidade. Me portar, diversas vezes eu vou encontrar no Velho e no Novo Testamento. Seja forte, corajoso, levante-se. Eu me levanto. Eu assumo uma postura forte e uma postura corajosa. A Bíblia diz que o Senhor nos deu um espírito de coragem. Então, ainda que eu tenha medo, eu tenho espírito de coragem. E eu posso escolher ceder para o medo ou fazer uso dessa ferramenta que já foi me dada, que é a coragem. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Então, eu tenho que assumir a responsabilidade pela força, pela coragem e pelo cuidado em obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Aqui está falando, mais uma vez, de distração. Não se distraia. Vai ter muita coisa para te distrair. Para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Então, olha aqui, ser bem-sucedido é uma responsabilidade minha. Eu li na segunda-feira a Deuteronômio 28. Se você obedecer fielmente, cuidadosamente todos os mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre você e vão te acompanhar. Então, eu sou o responsável pela minha prosperidade, pelo meu sucesso e
pela minha decadência. Porque se eu obedeço, eu vou ser bem-sucedida. Não deixe de falar as palavras deste livro, da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Está tão claro isso aqui, se eu não me encho da palavra, eu vou me encher de outra coisa. Como é que eu vou cumprir com uma coisa que não está dentro de mim, porque eu não medito nisso, eu não alimento isso na minha vida? Meditar é você pensar na mesma coisa sem cessar. Esse meditar bom, meditar na palavra de Deus, é a mesma coisa que você faz quando fica lá pensando, perde o sono, fica lá pensando em problemas. Você pensa no problema. Você está meditando no problema, conjecturando, tal. O Senhor diz, isso não ajuda, você tem que pensar na palavra, você tem que meditar na palavra. Medita. É como estar ruminando. Vamos. Você pega aquela palavra e não para enquanto ela não entrar. Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito, no livro da lei. Eu não vou conseguir cumprir se eu não mantenho isso vivo dentro de mim. Só então, ó a responsabilidade, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, você, eu, nós somos totalmente responsáveis pelo nosso sucesso, pela nossa prosperidade, pela nossa vida, caminhar bem ou estar caminhando mal. Porque eu tenho direções muito claras. Se eu faço, eu vou ter o resultado que me foi prometido. Se eu não faço, eu não vou ter o resultado que foi prometido, porque eu não fiz. Então, quem é responsável pelo bom resultado e pelo resultado ruim? A minha escolha de fé. Crer e ir lá fazer. Se eu obedeço, eu estou dando condições para que essas bênçãos estejam na minha vida e acompanhem a minha vida. Para que chuvas de bênçãos sejam derramadas na minha vida. Para que o favor que faz com que tudo flua, assim, transborde na minha vida. Mas o que acontece é que muitas vezes nós queremos que Deus faça todo o trabalho e não queremos participar. Nós queremos que Deus haja em nosso favor, mas nós não queremos participar. E aí, eu falei isso na segunda, e é importante lembrar, a vida cristã é 100% intencional, 0 emocional. Se você pretende ter uma grande vida, você tem que exercitar a sua fé. Porque quanto mais você fortalece as suas emoções cedendo para elas, menos condições e distante você vai, mais distante você vai ficar das suas vitórias e menos condições você vai ter de vivê-las. Porque a Bíblia diz, para nós fugirmos, afasta, fuja da aparência do mal. Só ter aparência você tem que sair. É uma decisão, é você.
Evite a ira. Evita a ira. Mas se irar, não peca. Vai para o quarto, fecha a porta, espera passar. Clama o sangue de Jesus. São decisões que a gente toma para o nosso bem. Vem um pensamento, não vou pensar. Vem um sentimento, não vou alimentar. Eu ajo intencionalmente. Não estou com vontade de fazer algo. Eu ajo intencionalmente. Abençoe os inimigos. Quem tem vontade de abençoar inimigo? Ninguém. Ninguém. Absolutamente. Então, como que você faz uma coisa dessa? Intencionalmente, propositalmente. Esse é o mandamento. Aí que está. Amor não é sentimento, é mandamento, é atitude. Porque ninguém vai ter um sentimento favorável para abençoar, para estender a mão, para pagar o mal com o bem. Não vai funcionar se você esperar um sentimento te apoiar. Não tem sentimento que vai te apoiar. A verdade é que a gente raramente tem um sentimento que nos apoie nas coisas que são corretas em Deus. A gente tem todos os sentimentos nos apoiando a nossa carne. Apoiando o orgulho, apoiando os sentimentos miseráveis, sentimento que apoia mais outro, que dá suporte a outro sentimento. Sentimento que dá suporte a outro sentimento, sentimento que dá suporte a outro sentimento. Sentimento que apoia as minhas vontades carnais. Não tem crise. Não tem luta para favorecer a carne. Não tem obstáculo, não tem guerra. Você vai encontrar obstáculo, guerra, para andar no espírito, para manter a mente do espírito, para subjugar a carne e fazer o espírito prevalecer. Eu queria muito que você entendesse, porque isso, olha, se a pessoa sofre uma renovação mental, o entendimento entra, a vida dela toma um rumo completamente diferente. Nós não podemos viver a nossa vida à base do que nós estamos sentindo e querendo naquele momento. As nossas emoções estão mudando o tempo inteiro. E você tem que estabelecer um padrão, que é o padrão de Deus, e deixá-lo cada vez mais forte, alimentando através da palavra e exercitando. Passando por cima de tudo que você sempre fez, de um estilo de vida, de uma mentalidade, a formação que você recebeu, a criação que você recebeu, e mais fundo, por que você tem determinadas reações. Por que você age de tal forma? Buscar essa consciência. Porque muitas vezes você está lá, como eu sempre falo, repetindo uma história e não está tendo consciência disso, está imitando alguém e não está nem tendo consciência disso. Vive com uma obsessão pela imagem, pela aparência,
uma dependência emocional, a dependência da aprovação, das opiniões, e você não está trazendo a consciência que isso acontece com você. Você não presta atenção, talvez não traz essa atenção que Jesus falou, ó, olhai, vigiai. Você precisa olhar, dá uma olhada. Pensa no que você está pensando, preste atenção, para um pouquinho, observa o que acontece com a sua cabeça. Como a sua cabeça funciona? Não, você não pode agir por instinto, Isso é coisa de, como disse meu filho, de réptil, que pega no rabo e vai. Tem gente que age por instinto. Sabe, aquele impulso, aquela coisa. Não pensa, não tem, sabe, uma consciência do estrago que está fazendo com a vida, zero de domínio, zero de autocontrole, de domínio próprio, de equilíbrio. E aí onde a pessoa, ela nunca conquista, ela nunca chega nesse lugar vitorioso. E aí ela vai se frustrando, como disse o salmista, o coração azeda. Ela vive com o coração azedo, a vida azeda. Ela não tem vitória, ela não tem credibilidade, ela não consegue influenciar, porque ela não influencia nem ela. A primeira pessoa que eu tenho que influenciar é eu mesma. Imagina eu não ter poder sobre as minhas ações. Porque eu só ajo por instinto, eu ajo por impulso emocional. Eu tenho um impulso, pá! Faço, não penso. Igual uma pessoa que não é racional, quer dizer, um animal irracional. Falta razão, falta entendimento, falta visão. Eu sinto, eu faço. Eu pensei, eu vou lá e faço. Eu não penso para falar. Eu não penso para tomar uma decisão na minha vida. Eu não meço as consequências disso. Falta sensatez, bom senso. Todo problema é um problema de sabedoria. Falta sabedoria. Eu não tenho sabedoria para conduzir a minha vida. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Não fui eu que ordenei a você. Você tem que ser forte, você tem que ser corajoso, você não pode se apavorar, você não pode desanimar. Você tem que confiar no que eu estou falando. Você não pode se distrair, você tem que meditar na palavra. Eu vou estar com você. Porque somente assim é que os seus caminhos vão prosperar e você vai ser bem-sucedido. Você não vai ser bem-sucedido vivendo de outra maneira. Você vê aqui Deus dando comandos a Josué. E ele deixa aqui claro, claríssimo, que nós somos totalmente responsáveis pela nossa vida,
pela nossa prosperidade. Total. Seja forte, corajoso. Medita na palavra, fale a palavra, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Pronto. Assim, você será bem-sucedido e vai prosperar. Somos responsáveis pela nossa vida, pelo nosso resultado, pelo nosso sucesso. Você vê Deus aqui, ó, dando comando. E Deus nos dá comandos. E o que nós fazemos com eles determina o nosso resultado. Aí vamos lembrar de algumas coisas. Ó, isso eu que tenho que fazer, você. Tira o velho para Deus colocar um novo. Ele não disse, eu vou tirar o velho. Ele disse, você tira o que é velho. E eu acrescento o novo. Ele não disse, eu vou ser forte por você. Ele disse, seja forte, seja corajoso. Ele disse, eu vou meditar por você. Não, você medita. Você fala a palavra. E eu vou te abençoar. Você vai ser bem-sucedido. Do contrário, não tem como. Deixa o passado. O Senhor não está dizendo, eu vou deixar o passado por você. Está dizendo, você deixa o passado. Isso é uma escolha sua. Esqueça o que se foi. Você deixa o passado. Você que toma a decisão. Não se distrai, ó. Mantenha o foco. Deus não vai vir aqui focar por você. Ó, foca aqui, ó. Ele está dizendo, ó, não distrai, ó, você vai focar no que? Na minha palavra, no que eu estou te orientando. Não vai se distrair nem para cá nem para cá. Você alinha o foco, você refina o foco. Você. Eu não coloquei essas referências aqui, porque eu tenho outros para ler, mas você conhece todas elas, se você está aqui comigo direto, não é nada novo. Apesar de não ter entrado na vida de muita gente, porque se tivesse entrado, eu não estaria pregando novamente. O Espírito Santo está sempre repetindo as nossas necessidades, trazendo de novo, por amor, por cuidado. Siga sempre em frente. Sempre em frente, aconteça o que for, vai. Siga em frente, continue esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão adiante de mim. Passado é passado. Quando você se arrepende dos seus pecados, a Bíblia diz assim, ó, dos seus pecados eu não me lembro mais. Para de lembrar do que Deus já esqueceu. Para de lembrar daquilo que Deus já esqueceu. Você tem um caminho a seguir e está à sua frente. Mas não coloque vinho novo em odre velho. Uma nova força, uma nova fé num odre velho. Então a pessoa, ela vem, ela recebe uma mensagem de vida, uma fé que renova, mas ela quer usar, mantendo a mesma mentalidade velha, religiosa, obsoleta, ultrapassada. Vai funcionar? Não. Vai arrebentar, você vai perder tudo. Jesus falou isso. E eu vejo gente que ele pega e ele quer botar e ele quer fazer essa mistura. Não funciona. Porque você vai estar sempre se dividindo. Aí entra a visão de que é preciso desaprender e reaprender.
Foi nos ensinado a viver de um jeito, os nossos pais nos ensinaram, passaram para nós o que eles tinham. Algumas coisas foram boas, outras não. Tem que desaprender. Muitas vezes nós iniciamos, recebemos um ensino. Foi com boa vontade, eu recebi. Eu fui ensinada, doutrinada, com a maior boa vontade. Eu sei que os meus professores, os meus mestres na fé, deram o que eles tinham. Foi o melhor que eles puderam, porque era o que eles tinham. Mas uma das coisas que me foi ensinado é que eu tinha que aceitar. Por exemplo, quando eu recebi aquele impulso de Deus no meu espírito, de agir a fé na questão da epilepsia que o Murilo teve, eu ouvi da minha liderança na época que não era para eu continuar com aquilo. Então, assim, e olha só que coisa interessante. Ele disse, olha, o médico não está de acordo, seu marido não está de acordo, ninguém está de acordo. Eu penso que a senhora seria mais sábio. Você vai me perguntar, de onde você tirou essa força? Deus, só Deus podia ter me dado. Porque eu não tinha conhecimento bíblico o suficiente, eu não tinha um monte de coisas. E eu, naquele momento, estava só. E ele disse, olha, a senhora seja sábia, irmã Cleo. E eu disse, olha, respeito muito o senhor, mas eu não vou retroceder nisso. Eu tenho convicção. E ninguém pode tirar isso de mim. Eu tenho convicção. E eu tenho assim, você não tem noção como muitas vezes eu ainda choro agradecendo a Deus pelo que Ele fez por mim. Pelo meu filho, na verdade. Porque se eu não tivesse brigado e resistido, ele não seria a pessoa, se ele tivesse vivo, ele não seria a pessoa que ele é hoje. Eu sabia, eu tinha ouvido já. O que aqueles medicamentos causariam, aliás, estavam causando já. E ele dava crise do mesmo jeito. Eu tinha que arriscar. E é nessa hora que a verdadeira fé entra em ação. E eu estou muito feliz, e muitas vezes eu confesso, eu falo, eu estou orando, eu choro de gratidão pela essa misericórdia. Às vezes eu estou olhando para o Mu e às vezes eu estou olhando e eu estou dizendo isso, obrigada, meu Deus, porque o que a decisão de uma autoridade, de um pai, de uma mãe, a escolha de um pai e de uma mãe pode fazer por um outro ser humano. Meu Deus, que impacto que a gente causa na vida de pessoas inocentes. Que impacto. É tanto que, meu Deus, é muita responsabilidade. Uau! O livre-arbítrio é uma liberdade, mas carregada de tanta responsabilidade. E essa liberdade de poder fazer o que eu quiser, é de eu não fazer o que eu quiser. Entende? E é isso que muda a vida da gente.
Eu ter a liberdade de fazer o que eu quiser. E eu decido fazer o contrário da minha vontade. O contrário que as minhas emoções pedem. Porque essa é a verdadeira liberdade. É quando eu posso fazer e eu decido não fazer. A liberdade, a verdadeira liberdade é essa. Porque se eu faço tudo o que eu quero, é porque eu sou escrava da minha própria vontade. E quando eu faço aquilo que muitas vezes vai totalmente contra a minha vontade, mostra que eu não sou escrava da minha vontade, mas eu sou livre para fazer algo que vai contra a minha vontade. Você entende? Essa é a verdadeira liberdade. Aí consiste a verdadeira liberdade. É quando eu poderia me valer de uma posição, de um nome, de alguma coisa, e eu decido não por integridade, por uma responsabilidade. Quando eu poderia jogar tudo para o alto e fazer tal coisa, eu digo, não. Aí a pessoa olha e diz assim, mas aí você está aprisionada. Não, eu estou aprisionada àquilo que está me controlando, mandando em mim. E tudo que for relacionado à minha carne vai me escravizar. Tudo que é relacionado a Cristo vai me libertar. Por isso que Paulo fala, não voltem à escravidão, não se tornem, não se metam no jugo da escravidão. E ele estava falando em voltar para um sistema religioso que só escravizava. Por outro lado, ele diz, eu sou escravo de Cristo. E ele fala, eu sou livre em Cristo, eu sou escravo de Cristo. Porque ser escravo de Cristo é ser a pessoa mais livre. Mais livre. Não tem alguém mais livre do que um escravo de Cristo. Ele está livre. Ele está livre das opiniões, da aprovação. Ele está livre da religiosidade. Ele está livre dos medos. Ele está livre de todas as correntes que normalmente prendem a maioria das pessoas e todas que estão longe de Cristo. Porque as que dizem que são livres são escravas das suas emoções, das suas vontades, das opiniões, da aprovação dos outros. Não tem identidade. Vive em busca, como uma esponja catando um pouco de cada um. Não são convictas. Mudam de ideia como se muda de roupa. São insatisfeitas. Tem medo do ontem, tem medo do que fizeram e vir à tona, tem medo do hoje, tem medo do amanhã. Mas eu sou livre. Não, você não é livre. Quem é livre é o que é escravo de Cristo. Esse é livre, ele não tem medo do ontem, porque ele foi perdoado, já foi. Ele não tem medo de hoje, não tem medo do amanhã. Ele não tem medo da vida, não tem medo da morte. Ele foi feito para a eternidade. Ele tem sede pela eternidade.
Ele encontrou a identidade dele em Cristo, então ele não está preocupado com o que o mundo está fazendo e com a opinião do mundo. Ele já tem convicção dentro dele. Isso o mantém tão seguro, porque ele sabe onde deve estar, como deve viver a sua vida. E o resto não importa. Uau! Que vida! Que vida! Vida. Essa é a vida abundante. Ele deita e ele dorme. Ele não fica lá zapeando até altas horas, buscando alguma coisa que possa preenchê-lo, porque ele já está cheio, ele está preenchido. Ele dorme. Como Pedro, que ia ser executado ao amanhecer e dormia um sono profundo. Ele come, ele está em paz. O amanhã pertence a Deus, e ele sabe que tudo que ele tem que fazer é botar Deus em primeiro lugar, e tudo vai ser acrescentado. É obedecer o Senhor. E viver dentro do padrão de Deus, e essas bênçãos, tantas, vão acompanhá-lo por onde ele andar, onde ele for. Não remenda tecido novo em roupa velha. Está na mesma passagem, Jesus disse, não pega o vinho novo e bota em odre velho. Não pega tecido novo e vai remendar em tecido velho. Vai rasgar. Então, essa fé que tenta conciliar o velho com o novo não dá certo. O vinho novo no odre velho não dá certo. O tecido novo na roupa velha não dá certo. Essa mente dividida, que ora crê, ora não crê, ora quer, ora não quer, não vai funcionar. Não pense que você vai receber alguma coisa do Senhor, porque você tem uma mente dividida. Um dia você crê, outro dia você não crê, um dia você quer, outro dia você não quer. Por quê? Porque você é um odre velho. É uma mente que nunca foi renovada e que quer receber essa nova força, essa unção, essa fé que traz renovo. Mas ela bate de frente com a sua mentalidade, porque ela é novinha, ela é pura, ela traz vida, ela traz alegria. Mas você está entupida de você mesmo ainda, da velha fé, da velha mentalidade, da velha criação, do tudo que é velho. Então isso começa a arrebentar, porque não tem mais como dilatar. Jesus, para assumir a posição de servo, ele teve que se esvaziar. Senão ele não tinha conseguido. Você vai sentir muita coisa, você vai vir pensamentos, vai vir sentimentos, emoções. Isso é normal. Mas você sabe como deve proceder. A vida cristã é 100% intencional, proposital. Se você não planta, você não colhe. Se você não planta a coisa certa, você não vai colher a coisa certa. É tão simples, então, para eu plantar. Mas eu não estou com vontade de plantar isso. Mas você quer colher o quê? O que você quer colher? Como é que você está tentando colher alguma coisa que você não para plantar? Queridos, vida cristã não é só vir no culto, sentar no banco, ouvir uma palavra. É isso, se tornar você. Não é o que você ouviu não sei quantas vezes, no que você tem se tornado. Você tem se tornado o quê?
Essa é a resposta. Se eu continuo a mesma pessoa, eu conheço as Escrituras, eu posso até me gabar de todos os eventos religiosos, de todos os cultos que eu participei, de todas as anotações que eu fiz, de todo o trabalho que eu fiz. Eu quero... Tudo é importante. Eu tenho que ouvir a palavra, porque a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Não tem outro jeito. Eu tenho que meditar na palavra, eu tenho que falar a palavra. E anotar é muito importante, porque senão eu vou esquecer. Ter assiduidade nas reuniões. Mas o que isso tem causado na minha vida? Meu caráter mudou. Eu penso diferente. Você tem que se tornar uma pessoa irreconhecível para você mesmo. Irreconhecível para você mesmo. De você olhar e dizer assim, uau, que cabeça, que mentalidade. Uau, obrigada, Jesus. Ó, beijinho no ombro. Jesus amado. Quando nós passamos uma vida inteira, quando alguém fazia mal para a gente ficava com muita raiva. E queria ver o mal daquela pessoa. Quando a gente ficava sabendo que ela se deu mal, a gente lá dentro até tentava fazer nossa cara de crente. Misericórdia. Yes, yes. Maravilhoso. Aí quando a palavra entra, você percebe, no que você se tornou. Você fica sabendo que aquela pessoa que te fez mal, se deu mal. Você percebe lá. Você sonda o seu próprio coração. Obrigada, Senhor. Eu não estou feliz com a desgraça dela. Eu sou outra pessoa. Agora eu mudei, meu amor. Obrigada, Senhor. Agora eu sou de verdade. Obrigada, Senhor. Agora é de verdade, não é mais conversa fiada. Está entendendo? Aquela pessoa que te irritava. E antes você, assim, queria cortar a volta dela. Agora você olha e diz, eu abençoo aquela pessoa. E você abençoa. Não para parecer espiritual, porque você não está nem aí se alguém está vendo, não está vendo, você nem quer que veja, não é a ideia. A ideia é algo, é você e Deus. Você lá dentro está sozinho e diz assim, eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo. Aí você vê, opa, sabe o que é isso? Meu Senhor. Eu estou mais parecida com Jesus agora. Não é de ver que agora eu tenho o caráter de Jesus mesmo? Agora eu estou mais parecida com meu Pai Celestial do que com qualquer outra pessoa na face da terra. Quando antes, no impulso, se você foi pego meio que assim, você não quer passar uma imagem, ou não quer contar uma coisa, e de repente, solta uma mentira. Depois, não devia ter mentido, meu Deus, era só ter falando, que covardia, não sei o quê. Oh, Senhor. Aí você vai ouvindo a palavra, crescendo. Alguém te faz uma pergunta que em outros tempos você ia mentir. E você diz, não, verdade, eu fiz mesmo isso aí. A pessoa fica olhando assim, com a sua sinceridade profunda, você fala. E aí você olha lá dentro e pensa, Senhor, eu rompi a barreira da covardia.
Senhor, eu rompi. Agora não tem mais essa. Olha, agora eu já estou para a cópia de Jesus. Olha, você está entendendo? No que você tem se tornado? Essa é a pergunta. Não é, tenho 30 anos de fé. Você pode ter e parecer com Jesus o de 30. Parecer com tudo, menos com Jesus. E a pessoa gostar de dizer, não, tenho 30 anos de fé, sou servo de Deus, sou servo de Deus, sou homem de Deus, mulher de Deus. E não tem frutos. Não tem frutos. Aí está a questão. Nós precisamos ter frutos. Meditar e falar a palavra é responsabilidade minha e sua. Você vê aqui, são direções direções de Deus para uma vida bem-sucedida. Porque nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Se nós cremos e fazemos, nós somos recompensados, como o Senhor Deus falou, com a bênção. Se nós não fazemos, nós deixamos, então, de cooperar com Ele. Então, nós não estamos fazendo a nossa parte. E aí nós vamos reclamar para quem? Para quem você vai reclamar? Vai reclamar a quem? Você não fez a sua parte. Se nós não cumprimos com aquilo que nos cabe, é porque nós não assumimos a nossa responsabilidade. E nós somos responsáveis pela vida que nós levamos. E nós somos responsáveis pelo resultado da nossa vida. Queridos, a verdadeira prosperidade, ela começa do lado de dentro. Do lado de dentro. Que é a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental. É essa mudança interna que vai refletir aqui, O Senhor precisa de uma nação, de pessoas que assumam a responsabilidade pelas suas escolhas, decisões. Que não espere que alguém faça o que é da responsabilidade dele. Ou que alguma coisa aconteça sem que ele tenha que fazer. Não funciona assim com Deus. Tudo o que o Senhor tinha ordenado a seu servo Moisés, Moisés tinha ordenado a Josué, e Josué obedeceu. Sem deixar de cumprir nada de tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. E você sabe por que ele não deixou? Porque aquilo estava dentro dele. Porque se o negócio não estiver dentro de nós, não tem como. Quando você lê amor sobre amor na Bíblia, o amor que tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, nunca acaba. Se você não tem isso dentro de você, você fala assim, não, isso é impossível. Eu não sei nem quantas vezes na minha vida eu disse, isso é impossível. De eu ler e virar e fechar a Bíblia. De novo, o Senhor falava comigo, eu fechava a Bíblia, falava, Senhor, não dá, isso aqui não dá. Porque a minha mente era tão odrivelho, ela não tinha sido renovada para entender que eu estava dependendo das minhas emoções, dos meus sentimentos, claro. Que eu jamais iria conseguir com base nos meus sentimentos, com base nas minhas emoções. Já de cara, as minhas emoções estavam respondendo para tudo aquilo. A minha vontade estava decidindo, eu era escrava da minha vontade. Não é possível isso aqui. Não é possível.
E por que então eu não conseguia de jeito nenhum? Porque eu estava cheia de mim mesma e cheia de orgulho. Porque o humilde tem graça, o humilde tem favor. E eu não estou falando de amor piega, assim, aquela coisa sentimental. Não tem nada a ver com isso, até porque não sabe, essa coisa de crente que diz o amor, então, está faltando amor, amor. Oh, Jesus amado. Não. É muito blá, blá, blá. Esse amor você percebe no cotidiano, no dia a dia, em cada pequena atitude, gentileza que você tem. Quando você favorece, você observa as pequenas coisas do dia a dia. Nós estamos rodeados de situações e aquilo está tão dentro de você que você sabe ser generoso, ser uma pessoa simpática, empática, empatia. O que o Senhor falou? Ó, faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então, como eu trato os outros tem tudo a ver com a minha relação comigo mesma. Eu não me amo, eu não me respeito e, consequentemente, eu faço isso com todo mundo. Quando você recebe o amor de Cristo, tudo está na questão da identidade. Aí a gente roda e volta aqui. Quando você recebe o amor de Cristo, então agora você consegue se amar e você consegue amar os outros. Quando você não se ama, é porque você nunca recebeu o amor de Cristo. Você ainda não acredita que Ele ama você. Então você não se ama e você não se relaciona bem com você. E se você não se relaciona bem com você, você não vai se relacionar bem com ninguém. É impossível você se relacionar bem com alguém se você não se relacionar bem com você. Toda pessoa difícil de relacionamento é uma pessoa que não se relaciona bem com ela mesma e até hoje a visão dela de Deus, ela muitas vezes ela está muito relacionado à relação que ela teve com o pai, ou mesmo até com a mãe, mas principalmente com o pai, e aí ela leva para a relação dela com Deus o que ela viveu com o pai humano. Mas agora ela tem um pai eterno, que não falha. E o papel dela agora é perdoar definitivamente esse pai, essa mãe, honrar para que ela vá bem, e entender que o pai dela agora é o Pai eterno. E ela recebe, então, o amor desse Pai eterno, que não falha, que não erra, que protege, que ama, que tem misericórdia, que nos ajuda, que é um Deus da abundância, que não tem nada a ver com merecimento, é por fé, é por graça. Então ela se encontra. É onde ela recebe o perdão, então ela se perdoa também. Ela recebe o amor, ela começa a se amar. E aí, essa relação agora entre ela e Deus é quando ela começa, ela consegue transferir isso para frente. Então, ela se torna uma pessoa amorosa, empática, generosa, misericordiosa, perdoadora. Porque tudo que ela recebeu foi tão grande, tão forte, que ela não consegue viver sem transbordar isso. Então, ela transborda na vida dos outros. Quando a relação dela com as pessoas é sempre aquela coisa de
sabe, ela não gosta, implica, está com raiva, não perdoa, não tem misericórdia, não tem empatia. É porque é assim que ela se relaciona com ela. Então ela acha que ela não merece, ninguém merece também. E nisso também é onde ela leva para o outro, a inveja, porque se o outro recebeu algo, é como se ela estivesse perdendo, está sendo tirado dela. Então ela não consegue cumprir com aquela palavra, alegrai-vos com os que se alegram. Que só uma pessoa que está cheia desse amor que recebeu do Senhor, ela está tão cheia, porque vai sair da gente o que está na gente. Porque ninguém pode dar o que não tem. Se o que sai de mim é aquela cara feia, aquele mau humor, aquela grosseria, é o que eu tenho. A impaciência, a intolerância, o que está dentro de mim. Essa falta de empatia, eu não consigo olhar o lado do outro por nada. Quando e muitas vezes é também isso, né? O meu erro, eu olho de um jeito, mas tem a ver com a maneira, mesmo que eu dê um peso menor, para o outro eu vou dar um peso maior, continua sendo um problema de identidade. Eu ainda não tenho identidade de Cristo. E eu preciso resolver isso. Porque não. Aí eu passo a minha vida, e cada pessoa vai atirar mais para um lado que para o outro, vai indo. Mas, normalmente, ela vai ter a síndrome da perseguição, a síndrome da injustiça, porque tem muito vitimismo lá. Como tem muito orgulho, e onde tem orgulho tem egoísmo, então ela é autocentrada, o mundo gira em torno dela. Ela é capaz de achar que todo mundo está olhando para ela, está pensando nela, está tentando prejudicar ela, está tentando puxar o tapete dela, tudo é ela, tudo é ela, tudo é ela, tudo é ela. É uma escravidão, é um sofrimento. Essas pessoas sofrem muito, elas são muito infelizes. Muito infelizes. E elas acabam colocando, às vezes, o foco delas só naquilo que elas não têm. Elas não conseguem enxergar o que elas têm. Um grande exemplo na Bíblia mesmo é a Ana. A Ana tinha tudo, só não tinha um filho, mas para ela a vida dela era um inferno, era uma vida desgraçada, era a mais humilhada e decadente da face da terra, porque ela não tinha aquele filho. Então ela chorava, ela era amarga, ela não conseguia adorar a Deus, ela não conseguia buscar a Deus, ela não conseguia viver uma vida plena. Entrava ano, saía ano, era a mesma Ana. E a vida da Ana andava? Não. Porque aquele sentimento se tornou um Deus. E ela passou a adorar aquele Deus. O dia que ela tomou a decisão de entregar aquilo que ela mais queria para Deus, ela se livrou daquele pecado da idolatria. E quando ela se livrou da idolatria, e vitimismo também é idolatria, ela se livrou daquela carga, o semblante dela mudou, diz a Bíblia. Ela não era mais a mesma, no outro dia ela adorou. Nunca que a Ana tinha adorado, ela ia lá para marcar presença, acompanhando o Eucana, o marido, nada mais. A palavra, a presença de Deus, tudo mudou. Ali ela era uma outra Ana livre. Quando chegou no ano seguinte, ela já estava com o filho nos braços.
Ela já estava com o sonho dela, e a partir dali, você vê uma outra Ana. Você lê já o 2º capítulo de Samuel, de 1 Samuel, é outra Ana. Nem parece aquela Ana. Ela mudou. Mas até então, ela dava o que ela tinha. Coitadinha de mim, amargura, Penina só me ofende, eu sou uma humilhada, eu sou uma decadente. E ela reagia conforme as emoções dela. Ela passou anos reagindo com base nas emoções. Estou triste, eu choro, estou chateada, eu reajo do jeito que eu estou chateada. Quer dizer, nada diferente, não como um ser que foi feito à imagem e semelhança do Senhor. Escrava das emoções dela. Escrava dos sentimentos dela. Você vê que ela não se relacionava bem com ela também. Nada supria, nada preenchia, nada consolava, nada. O marido dava porção dupla por ela, amava mais a ela, nada. Ela só tinha olhos porque ela não tinha. Não tenho filho, então não tenho nada. Minha vida é miserável, minha vida é acabada. Então, dia e noite, todo ano, mais um ano. E como ela agia adorando o Deus sentimento, ela tinha o mesmo resultado. No ano que ela mudou, a partir dali, a vida dela mudou. E você vê, a Ana do capítulo 1 não é a Ana do capítulo 2. A oração de Ana é uma outra Ana. Agora a Ana está dando o que ela tem para dar. Não parece que é a mesma Ana que viveu anos choramingando, lambendo feridas no seu vitimismo. Não parece. Você vê uma Ana forte, uma mulher diferente. Mas por quê? Porque as emoções emburrecem a gente, enlouquecem a gente, roubam as nossas vitórias. Emoções são muito boas para você viver vários momentos da sua vida, mas não para você dirigir sua vida. Não. Se você for dirigir sua vida com base nas suas emoções, você vai ter uma vida derrotada. Todas as pessoas que eu conheço, que não têm vitória na vida, são pessoas dirigidas por suas emoções. Todas. Todas que eu vi entrar, sair, ano após ano, isso na família, fora da família, ministerialmente, foram pessoas que foram dominadas pelas suas emoções e não pela fé. Eu reajo conforme eu estou sentindo. Eu acho que eu tenho o direito de sentir o que eu quiser sentir. Claro, você é livre, você pode sentir o que você quiser. O que você quiser. Agora, Deus te deu cabeça para pensar, uma capacidade elevadíssima para você afundar com a sua vida, pensando tudo que vem à sua cabeça, sentindo tudo, todo tipo de sentimento, acalentando, alimentando e reagindo com base neles. Estou com raiva, que se dane o mundo. Estou feliz. É lindo, maravilhoso. Gente, vamos passear. Agora estou com raiva de novo. Que droga, não gosto, não suporto. Não cabe na vida de um crente ficar o tempo todo, odeio isso, odeio aquilo, odeio você, odeio sua cara. A gente tem que pensar no que eu tenho me tornado. Você é uma pessoa nova? Você é um odre novo com um vinho novo? No que eu tenho me tornado?
tudo que o Senhor tinha ordenado a seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada de tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim Josué conquistou toda aquela terra. Foi de graça? Foi assim? Com estalar de dedos? Não, ele assumiu responsabilidade e fez o que foi dirigido a ele. Ele recebeu uma direção. E ele foi e assumiu a responsabilidade. Assim, Josué conquistou toda aquela terra, a terra central, todo o Negueb, toda a região de Gósen, a Cefelá, Arabá, e os montes de Israel e suas planícies, desde o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, no sopé do monte Hermon. Ele capturou todos os seus reis e os matou. Josué guerreou contra todos esses reis por muito tempo, com exceção dos heveus que viviam em Gibeon. Nenhuma cidade fez paz com os israelitas, que a todas conquistou em combate. Alguém fez paz? Alguém? Você vê que os detalhes estão aqui. Sabe o que eu troco aqui? Nada foi fácil. Nada foi melzinho na chupeta. Mas ele conquistou todas elas em combate. E o Senhor fez questão de mostrar por que ele conseguiu uma façanha dessa. Foi porque tudo que ele recebeu, toda a direção que ele recebeu, não deixou passar nada. Pois foi o próprio Senhor que lhes endureceu o coração para guerrearem contra Israel, para que ele os destruísse totalmente, exterminando-os sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Você vê, o próprio Deus endureceu para que o Senhor desse aquela força, para que Israel fosse, guerreasse e vencesse absolutamente tudo. Ninguém amoleceu, ninguém facilitou para Israel, ninguém se entregou pacificamente. Não, foi guerra e mais guerra, guerra e mais guerra. E como que ele conseguiu vencer? Gente maior e mais forte, mais bem preparado humanamente que ele. Está lá, capítulo 1 que eu li, está aqui. Ele não deixou passar nada. Naquela ocasião, Josué exterminou os Enaquins dos montes de Hebron, que eram os mais violentos, de Debir, de Anabe, de todos os montes de Judá e de Israel. Josué destruiu-os totalmente, também as suas cidades. Nenhum Enaquim foi deixado vivo no território israelita. Somente em Gaza, em Gade e em Asdod é que alguns sobreviveram. Vamos ler isso aqui juntos? Foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a por herança a Israel, repartindo-a entre as suas tribos. E a terra teve descanso de paz. Olha aqui, foi assim que Josué conquistou. Foi assim como, fazendo o que era da sua responsabilidade. E Deus não falhou, ele cooperou com Deus. Ele não deixou passar nada. Porque a obediência é o maior nível de coragem na prática. O maior. Ninguém fez paz com Israel. Foi combate de fé. Ele estava velho e o Senhor disse, ainda tem muita terra para conquistar. Você vê que você conquista, eu amo isso, porque você conquista e sempre há mais para avançar. Por isso que não é normal uma vida ficar lá parada, estagnada e não avançar. Somos nós que estamos limitando. A limitação vem do nosso coração. Nós. Eu amo como encerrou esse versículo aqui. Não vai dar para eu ler o restante, mas eu quero encerrar com esse aqui, ó.
Vamos juntos? De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Vamos nos colocar de pé. Todas se cumpriram. Eu não li essa parte para você, que fala que depois que eles tinham dominado a terra, tinha 7 tribos que ainda não tinham ido lá tomar posse da terra. E aí o Josué chegou e falou assim: até quando vocês vão negligenciar a posse da terra? E negligência é um pecado que traz muitos problemas. Então, muitas vezes, nós estamos negligenciando a nossa própria vida com as nossas más escolhas. Com essa maneira errada de conduzir a nossa vida. Porque eu tenho responsabilidade. Eu sou totalmente responsável pelos meus resultados, pelas minhas escolhas, pelas minhas decisões, pelo que eu falo, pelo que eu penso, pelo que eu sinto. E alguém vai dizer assim: não, bicho, você não pode me dizer que eu sou responsável pelo que eu penso, pelo que eu sinto. Você é responsável pelo que você pensa e pelo que você sente, pelo que você fala, pelo que você faz, pelo que você não faz, pelas negligências. Você só não é responsável pelos pensamentos que chegam até a sua cabeça, mas você é responsável em mantê-los ou botá-los para correr. Deus não vai fazer isso por você. Deus não vai levantar, Ele não vai lá pegar você e te levantar. Ele diz: levanta. Não foi isso que Ele falou para aquele homem que estava há 38 anos lá? Levanta. O que Ele disse? Ele tirou a responsabilidade dele. Ninguém me ajuda e sempre tem alguém que passa na minha frente, é por isso que eu estou aqui. O que Jesus respondeu para ele? Levanta, pega a sua maca e anda. A responsabilidade de levantar é sua e de carregar a tua bagunça também. O que Pedro e João disseram para o paralítico que tinha mais de 40 anos e estava lá na porta do templo Formosa e era levado todo dia só para pedir esmola? Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E o homem deu um salto. Por quê? Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho algo. E o que eu tenho eu dou para você. Porque eu só vou dar o que eu tenho. E o que ele tinha era mais do que prata e ouro. Então, assim, abandona esse negócio de religião, esse negócio de mundinho gospel. Sai desse negócio de se valer. Eu sou evangélico, sou cristão evangélico, sou evangélico, sou isso, aquilo. Porque às vezes a gente põe meio que uma marca em nós, e isso é o suficiente. Jesus não foi e passou por tudo que Ele passou para nós vivermos no mundinho gospel. Para nós nos tornarmos peitudinhos e nos gabarmos da nossa religiosidade evangélica. Ele foi naquela cruz para nos resgatar, para que nós nos tornássemos novas criaturas, com uma nova natureza, com um novo estilo de vida. Ele é o unigênito Filho de
Deus, é o único da espécie. O primeiro Adão falhou. Paulo disse que Jesus é o segundo Adão, que não falhou. A natureza adâmica é a natureza do pecado, porque o pecado entrou por intermédio de Adão. Mas Jesus Cristo, o pecado entrou por intermédio de um homem, mas por intermédio de um homem, Jesus Cristo, Ele derrotou esse pecado na cruz. A doença, a condenação, a morte. Para agora você viver debaixo do jugo do pecado, porque eu tenho vontade. Ai, gente, mas eu não tenho culpa da minha vontade. Imagina o sacrifício da cruz que nós assistimos o filme de Jesus, nós ficamos tão tocados. Passou dali, saiu. Cadê nosso amor? Cadê nosso verdadeiro cristianismo? O que é ser cristão? É ser um pequeno Cristo andando por aí. É ser Cristo caminhando por aí. Quem foi Cristo? Quem é Cristo? Quais os hábitos, costumes, valores, comportamento? Então, pelo amor de Jesus, ser um cristão é ser um pequeno Cristo. Cristão é a mesma coisa de ser Cristo, um pequeno Cristo. Quem segue a Cristo tem a natureza de Cristo, a identidade de Cristo, o temperamento de Cristo. Se parece com Cristo, age como Ele. Quer saber o que Ele pensa, porque segue os pensamentos dEle, recebeu a mente dEle, pensa como Ele. Unigênito é o único da espécie, porque é só nele que nós vamos nos espelhar. Agora eu não vou mais pegar, não tem mais nada do papai, da mamãe, do meu colega de trabalho, de não sei quem, não é de Cristo. Por isso, eu preciso meditar, falar, me encher. Só assim, Josué, você vai conseguir cumprir tudo que está aqui. Então não é só aqui no culto. Eu tenho que ter esse cuidado para com a minha vida. Porque se você acha que isso é bobagem, é exagero, eu li lá Josué 1, né? Poderia ler mais. Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação, ou seu prazer, como está na Almeida, está na lei do Senhor, na palavra do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. É como essa pessoa, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham. Vamos juntos? Tudo o que ele faz prospera. Então aqui, ó, são escolhas. Como é feliz aquele que não
segue os conselhos do ímpio, os conselhos desse mundo, mas não imita a conduta dos pecadores, não é igual o mundo vive, mas tem prazer na lei do Senhor. Ele se importa em saber, ele cuida da vida espiritual dele, ele cuida da mente dele, ele cuida. Eu não sou lata de lixo, eu sou servo do Deus vivo, serva do Deus vivo, sou lavado e remido no sangue de Jesus, o Espírito Santo habita em mim, eu sou embaixador de Cristo, eu não vou deixar entrar bobagem. É por isso que quando você vai lá, vai zapear a TV, não, isso não é para mim, isso não é para mim, isso não é para mim, quase nada é para nós. A maioria das coisas não pertencem a nós. Não, isso aqui não é para mim. Isso aí, ninguém está lá vendo, você está no seu quarto, quietinho, sua televisão, seu quarto. Quem é que vai dizer para você o que você vai assistir ou não? Quem? O temor a Deus. O temor a Deus. Você está com o seu computador, você está com o seu celular, você está... Quem vai dizer onde você vai entrar, o que você vai fazer? O temor a Deus. E o que você faz em oculto é o que te dá poder em público. Você está achando que o Senhor está preocupado com o nosso jeitinho bonitinho de crente na igreja? A coisa mais fácil que tem é eu e você sermos espirituais, santos, santificados aqui. E quando nós estamos no nosso carro, quando nós estamos no nosso quarto, quando nós estamos na nossa vida privada, e quando ninguém está vendo, é lá, o que você faz lá, é que está determinando toda a sua vida. Não é o que você faz aqui, é o que você faz lá. Você acha que Deus está preocupado comigo aqui? Não. A pessoa que Ele está de olho é a que está do lado de lá. Porque essa pessoa é que determina o que vai acontecer com essa aqui. Coloque a mão no seu coração. A mudança é uma porta que só abre do lado de dentro. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu, Senhor.
quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. Nós não podemos esquecer. Se a nossa vida cristã, ela tem que ser vivida de forma intencional, proposital. O justo viverá por fé. Então nós precisamos tomar decisões, romper barreiras, colocar um fim num comportamento interno que reflete nos resultados da minha vida. Você tem que observar cada ponto que você tem fortalecido. Porque ao invés de você fazer o contrário, você faz exatamente o que está te fazendo mal. Lembre-se, é por fé e é um treino. Quando a gente começa a fazer o que é certo, começamos sem ter vontade nenhuma. Você faz o que é certo porque é certo. Não é porque você tem vontade. É porque você sabe que é o que é certo. Inicialmente, aquilo parece nem fazer sentido, é difícil. Mas porque você está acostumada a um outro padrão. E você precisa quebrar esse padrão. A gente perdoa, não porque a gente tem vontade, mas porque a gente sabe que é certo. A gente abençoa, porque a gente sabe que é certo. Quando você começa a orar, mesmo você tendo anos de vida cristã, vai ter dias que você não vai estar com vontade de orar. E o que você faz? Você ora. Porque você sabe que precisa. Muitas vezes você não quer, você não está com vontade de meditar na palavra. Mas você faz, porque você sabe que é preciso. E à medida que você vai rompendo todas essas barreiras e se disciplinando naquilo que vai levá-lo a prosperar e ser bem-sucedido, porque você entendeu que você é responsável pelo que você pensa, pelo que você sente, pelo que você fala, pelo que você faz, pelo que você não faz. E aí você quer se chatear, se chateia com o resultado, mas você é responsável por ele. Porque você tem o livre arbítrio. E você tem a responsabilidade de se disciplinar naquilo que vai te levar a ter uma vida próspera e bem-sucedida. Queridos, a maioria chegou sem caráter, com caráter deformado, sem integridade nenhuma, sem um mínimo de integridade. E a palavra vai entrando e a gente vai aprendendo.
E daqui a pouco você não vai conseguir mais proceder de forma alguma, de uma maneira mal educada, irresponsável, precipitada, mal educada. Não, você não vai conseguir mais agir sem reverência às coisas espirituais. Porque você está treinando para se parecer com Cristo e ter um temor reverencial por Ele e por tudo que representa Ele. É um exercício. Nenhuma disciplina no início é motivo de alegria, mas mais tarde, esse mais tarde. Continue falando, Espírito Santo. Toca profundamente, transforma. Que cada um tenha se vestido dessa palavra e que tenha impactado, que hoje as vendas tenham caído, a cegueira tenha sido tirada. E que cada um esteja vendo com uma clareza, uma nitidez, tudo que antes não via. E que um temor reverencial esteja tomando conta de cada coração. Continue tocando, molda o caráter, transforma, toca profundamente, que essas mudanças internas aconteçam, para que a cada dia possamos ver essas mudanças refletidas aqui fora, com resultados incríveis, fazendo dessa pessoa uma pessoa bem-sucedida, próspera, abençoada, realizada, uma fonte que jorra, um exemplo de vitória, um representante do Senhor que te orgulha. Muito obrigada por tudo. Te amo e te agradeço. Amém. Amém, amém.